Fala galera, aqui é o Wagner Ramos do canal WR Kits e está começando mais uma videoaula aqui do WR Kits Channel. Já ensinamos a fazer o projeto de um oscilador com circuito integrado 555, já ensinamos também o projeto de um oscilador a válvula com a válvula 12AU7, já ensinamos também como projetar um oscilador com circuito integrado CMOS Schmitt-Trigger. Na videoaula de hoje vamos aprender a projetar um oscilador Colpitts. O oscilador Colpitts utiliza um transistor NPN em sua construção. Ele foi inventado pelo engenheiro eletrônico Edwin Colpitts e sua topologia é esta que se encontra aqui. Este oscilador é muito utilizado em telecomunicações, para transmissores, para circuitos de RF e muitas aplicações práticas também, pois ele gera uma senoide em sua saída. Vamos projetar o oscilador e testar ele na prática para comprovar o seu funcionamento e ver se a frequência está coerente com a do projeto, com certeza. Além disso, é bastante interessante a análise deste oscilador, pois se observarem sua topologia, temos aqui um circuito amplificador emissor comum com transistor TJB-NPN. Então, let's get started! Então, só a título de comparação, eu tenho aqui um oscilador Colpitts à esquerda e um oscilador Hartley à direita. A diferença básica entre os dois circuitos é o circuito ressonante, ou circuito ressonador, que é este aqui à direita de cada um dos dois diagramas esquemáticos. Se observarem, o Colpitts apresenta dois capacitores e um indutor, nesta configuração aqui, e o Hartley apresenta dois indutores e um capacitor. Obviamente, a equação que determina a frequência é diferente em cada caso, né? Vamos projetar, então, um oscilador Colpitts nesta videoaula. Olhando para a topologia do Colpitts, temos, então, um amplificador com circuito TJB-NPN emissor comum, temos duas resistências de base polarizando a base do transistor, temos um resistor de coletor, que também pode ser entendido como um resistor de carga, e temos o resistor de emissor com o capacitor de bypass. O que ocorre é que o circuito ressonador está gerando uma realimentação na base do transistor e isso vai provocar a oscilação do nosso circuito. Então, se você quer projetar um oscilador senoidal bem simples, esta é a videoaula. Vamos lá! Este é o diagrama esquemático que vamos utilizar no projeto, é o mesmo do Colpitts que mostrei há pouco, exceto por este capacitor aqui, capacitor de coletor, vamos utilizá-lo para o acoplamento AC na saída, para ficar um pouco melhor o nosso projeto também. Então, temos o circuito ressonador e temos um amplificador a ser projetado. Então, vamos começar o projeto. Primeiramente, vamos definir uma resistência de carga. A resistência de carga RC será igual a 10 kΩ. Depois, temos que definir o indutor. Eu olhei no meu laboratório e achei em minha sucata um indutor de 100 microhenry, que eu aproveitei de algum aparelho antigo, provavelmente de um desmanche que eu tenha feito anteriormente. Então, o indutor que vamos utilizar é este aí, é o que tem disponível. Então, 100 microhenry é o valor do indutor do circuito ressonador. Vamos projetar para uma tensão VCC de 10 volts e que permita uma excursão máxima de coletor, ou seja, a tensão máxima em cima da carga também de 10 volts. Então, vamos chamar este parâmetro de Vmax C de coletor. 10 volts. Então, a máxima excursão no coletor é 10 volts. Uma tensão VBE típica de 0,7 volts. Já estudamos transistor, já estudamos diodo aqui no canal WR Kits, então já sabemos a origem do 0,7 volts. E eu quero uma tensão de emissor, VE, igual a 1 volt. Então, temos a topologia, temos os parâmetros iniciais, podemos iniciar o cálculo dos componentes. O RC já está definido, temos que determinar o valor de RE, o valor de RB1 e RB2 e dos capacitores de base de coletor, de emissor e, é claro, do circuito ressonador que me garantam
uma frequência de oscilação. Vamos definir a frequência, também é importante, né? Então, vamos definir uma frequência, um oscilador de 400 kHz. Então, eu quero que este circuito oscile a 400 kHz. E é outra vantagem do oscilador Colpitts. O oscilador Colpitts permite oscilar entre alguns hertz até megahertz. Então, é bem interessante. Podemos fazer este cara aqui oscilar a altas frequências. Vamos utilizar para o transistor Q1 um NPN de uso geral, o nosso BC547. Vou pegar o modelo C. Então, o projeto. O primeiro passo é definir a corrente de coletor. Corrente de coletor vai ser igual ao Vmax-C, pois é a queda de tensão que eu quero no resistor RC, dividido por RC. Lei de Ohm, como sempre. Então, já temos os dois parâmetros, que é 10 volts e 10.000 ohms. Resolvendo isso, 10 dividido por 10.000, 1 mA. Então, 1 mA é a corrente de coletor. Considerando o parâmetro alfa do transistor aproximadamente 1, então a nossa corrente de emissor é igual à corrente de coletor. 1 mA também. Só relembrando, o parâmetro alfa tipicamente é igual ao ganho do transistor, o HFE, dividido por HFE mais 1. Sendo o HFE um valor muito alto, este parâmetro alfa tende a 1. Por isso, para facilitar os cálculos todos, consideramos ele praticamente igual a 1. Continuando a análise, agora eu quero calcular o resistor de emissor. O resistor de emissor, novamente, lei de Ohm, é a tensão de emissor, que eu arbitrei, dividido pela corrente que circula por ali. Corrente de emissor. Eu quero uma tensão de 1 volt no emissor, então 1 volt dividido por 1 mA. Então, 1 dividido por 0,001 mil ohms. Então, resistor de 1K, 1 kΩ. Já temos o RC e o RE para o nosso circuito. Então, vamos agora calcular a tensão de base. A tensão de base, VB, é igual à tensão de emissor, que eu já tenho, mais a tensão da junção base-emissor, que é o VBE, que eu também já tenho. É igual a 1 volt mais 0,7, então igual a 1,7 volts. Tendo a tensão de base, eu posso facilmente determinar os valores de RB1 e RB2, pois, como sabemos, os mesmos formam um divisor de tensão com a tensão de alimentação que eu também já tenho, VCC é 10 volts. Então, a tensão de base VB é igual a RB2 dividido por RB2 mais RB1 vezes a tensão VCC. Divisor de tensão que já estamos craques de saber, né? Dividindo ambos os lados por VCC, ou como muitos gostam de dizer, passo o VCC para o outro lado, dividindo por VB, resulta em VB sobre VCC igual à relação dos resistores de base. VB eu conheço e VCC também. VB é 1,7, VCC é 10 volts. 1,7 dividido por 10 é 0,17 e é adimensional porque é volt sobre volt. Então, em resumo, eu preciso de resistores que me garantam uma relação de 0,17. Vamos arbitrar o valor para um dos resistores, por exemplo, RB2. Vamos utilizar 17 kΩ para facilitar os nossos cálculos. Então, RB2 é 17 kΩ
Com isso, eu posso reescrever da seguinte forma, que 17.000 sobre alguma coisa tem que ser igual a 0,17. O nosso denominador será 17.000 dividido por 0,17, que é 100.000. Então, com isso, eu sei que o meu denominador, por semelhança, então vamos colocar aqui para que fique claro, eu cheguei a esta relação aqui. A relação dos resistores é igual a esta relação aqui. RB2 eu já conheço, 17.000, foi arbitrado, e temos 100.000 no denominador. Então, RB2 mais RB1, por semelhança, é igual a 100.000. Conhecendo RB2, eu consigo calcular o RB1. RB2 mais RB1 é igual a 100.000. RB1 é igual a 100.000 menos RB2, que eu sei, que é 17.000. 100.000 menos 17.000, 83 quiloohms. 83.000 ohms. Então, já tenho os resistores RB1 e RB2 também calculados. Então, o que acabamos de fazer foi a análise DC do circuito. Quem já viu nossas videoaulas sobre amplificadores já deve ter identificado, né? Calculamos as tensões e correntes quiescentes pertinentes ao amplificador do circuito oscilador. O próximo passo é fazer a análise AC para determinarmos, então, os capacitores. Estes capacitores CB, CC e CE. Então, este circuito aqui diz respeito ao modelo AC do oscilador Colpitts. No oscilador Colpitts, a malha ressonante, os capacitores são um curto-circuito no modelo AC e o indutor é um circuito aberto. O que sobra é este modelo T aqui. Temos, então, esta fonte de corrente e esta resistência da junção de emissor do transistor. Lembrando que um transistor bipolar é uma fonte de corrente controlada por corrente, daí esta representação aqui. Estas indicações são para vermos o transistor melhor, então base, coletor e emissor. E aí colocamos tudo que acompanha ele no circuito, né? Os componentes interligados. As fontes de tensão DC são curtos-circuitos, então o RB1 fica em paralelo com o RB2 e pode ser subentendido como uma resistência RB. Este capacitor CB vai para o terra, pois C1 e C2 são curtos-circuitos. Da mesma forma, CC e o RC, que aqui está representado R2, mas não tem problema nenhum, este é o RC de 10K, também cai para o terra, pois a fonte de tensão DC é um curto-circuito. Aí está o modelo AC explicado. Então, agora vamos ver um outro tópico da análise de amplificadores. Para projetar o circuito e determinar os valores de CB, CC e CE, temos que determinar a resistência vista por estes capacitores, que eu chamei de RCC, RCE e RCB, para uma frequência de corte inferior previamente arbitrada. A frequência de corte inferior é a frequência mínima que o amplificador opera. No caso, é o circuito oscilador. Vamos ver resposta em frequência em próximas videoaulas. Então, já estamos adiantando até alguns tópicos aqui para vocês. A frequência de corte inferior, então F-low, vamos arbitrar um valor de 400 Hz. A resistência da junção de emissor RE é facilmente calculada pelo parâmetro VT, que é tabelado, dividido pela corrente de coletor, calculada na análise DC. VT é 25 mV e o IE calculamos como sendo 1 mA. 25 dividido por 1, 25 ohms. Lembrando que observando o circuito trazendo-se do emissor para a base, ele cria uma resistência Rπ, ou seja, trazemos para a base multiplicando por HFE mais 1. Então, o nosso Rπ, que vamos precisar logo mais, é igual ao RE
vezes o parâmetro HFE, que é o ganho do transistor, mais 1. Qual o HFE do transistor? Vamos ver o datasheet. Então, aqui está o datasheet do BC547C. Vamos observar aqui a classificação HFE, que é o ganho. Então, o C pode ser entre 420 e 800. Para o BC547C, que é o que utilizaremos na prática no laboratório. Vamos utilizar um valor de 500 para o HFE, então, nos nossos cálculos. Então, conhecendo RE e conhecendo o HFE, eu calculo o RP. O RE é igual a 25 ohms, HFE mais 1 dá 501, RP será igual a 501 vezes 25, 12.525 ohms. Com isso, podemos calcular, então, os capacitores utilizados no circuito, para uma frequência de corte inferior de 400 Hz. Então, agora, muita atenção, estes capacitores são responsáveis pela frequência de corte inferior do circuito, isso também é aplicado na resposta em frequência de circuitos amplificadores. O que vamos fazer é pegar o diagrama esquemático e ver a resistência que o capacitor enxerga. Calculando esta resistência, depois eu aplico a equação da transformação em frequência e eu obtenho a capacitância do capacitor. Vamos calcular que vai ficar mais fácil de entender então. Então, RCB, que é a resistência do capacitor vista pelo capacitor CB, lembrando que os outros capacitores são um curto-circuito nesta análise. Então, para calcular RCB, eu coloco em curto CE e CC. Então, RCB será igual, olhando para o diagrama, RB1 em paralelo com RB2, que é o nosso RB, em paralelo com a resistência que eu trouxe para a base, o RP. Então, o RCB será igual a 83.000, em paralelo com 17.000, em paralelo com 12.525. Então, RCB será igual. Então, paralelismo de resistores, eu faço o inverso da soma dos inversos. 83.000 invertido mais 17.000 invertido mais 12.525 invertido, dou um Enter e inverto o valor que eu encontrei. E aí está, 6.635,17 ohms. Agora, para calcular o RCC, que é a resistência vista pelo capacitor CC, eu coloco em curto capacitor CB e o capacitor CE. Desta forma, olhando para o circuito, eu enxergo que é apenas o RC. Logo, diretamente é igual a 10 kΩ. E, por fim, o capacitor RCE, a resistência vista pelo capacitor RCE, colocando em curto o capacitor CB e o capacitor CC. Então, ela inicia neste ponto, observando o diagrama, o nosso RE está em paralelo com o RE, que é a resistência da junção do transistor. Cuidado para não confundir, né? Este RE é o resistor de emissor e este é o resistor da junção do transistor, a resistência interna do NPN. O nosso RE tem o valor de 1.000 ohms.
e a resistência da junção, 25 ohms. 24,39 ohms é o RCE. Agora que temos as resistências vistas pelos capacitores, vamos calcular a capacitância em si. A equação de transformação em frequência é bem simples. O capacitor é igual a 1 dividido por 2π vezes a frequência em Hz vezes a resistência calculada. Então, arbitramos uma frequência de corte inferior, FL, igual a 400 Hz. Por regra de projeto, o capacitor de bypass, que no caso é o CE, deve apresentar 80% da nossa frequência de corte inferior e o resto eu distribuo entre os dois capacitores CC e CB, ou seja, 10% para cada. Então, 20%. Colocando isso na equação, então, o CB é igual a 1 dividido por 2π vezes 10% de 400. Quanto a isso? 40 Hz. Vezes o RCB, que já vamos colocar direto ali, é este valor de 6.635,17 ohms. Resolvendo isso, então, 1 dividido por 2 vezes π vezes 40 vezes 6.635,17, 599,66 nanofarad. Por que isso? Porque é 10 na menos 7, deslocando duas casas para a direita, eu tenho 10 na menos 9, e na menos 9 é nano. Então, vamos colocar 600 nanofarad. Já vamos arredondar aqui para facilitar. No laboratório, vamos fazer associações destes componentes, como os resistores de base que ficaram um pouco fora de valores comerciais, mas não tem problema nenhum. O CC, então, vai ser igual a 1 dividido por 2π vezes 10% de 400, que também é 40, vezes RCC, que é 10 kΩ. Resolvendo isso, 1 dividido por 2 vezes π, vezes 40, vezes 10.000. 397,88 nanofarad. Vamos colocar 400 nanofarad também. E por fim, o nosso CE, que é igual a 1 dividido por 2π vezes 80% de 400. 400 dividido por 100 vezes 80, 320. E vezes o resistor RCE, 24,39. Resolvendo, então, 1 dividido por 2 vezes π, vezes 320, vezes 24,39. 20,4 microfarad. Então, deslocando a vírgula aqui, tenho 10 na menos 6, que é o micro. 20,4 microfarad. Bem na faixa de capacitor eletrolítico, para o nosso bypass. O circuito está praticamente pronto, agora só falta projetar a malha ressonadora, os dois capacitores C1 e C2 que vão garantir uma frequência de oscilação
de 400 kHz. Estes dois capacitores aqui é o que está faltando para o oscilador ficar todo projetado. Então, a frequência é 400 kHz. Vamos lá. Então, observando aqui a nossa frequência em radianos por segundo, ω é igual a 1 dividido por raiz de L vezes o produto pela soma dos capacitores. Como podemos ver, os capacitores estão em série e a capacitância equivalente deles se resolve desta maneira. Capacitores é mesmo o inverso de resistores, né, para um dispositivo equivalente. Então, o produto pela soma é a capacitância equivalente de capacitores em série. Então, a nossa FO vai ser igual a 1 dividido por 2π. Já vou colocar 2π que já converte automaticamente radianos por segundo para hertz, raiz quadrada de L vezes a capacitância equivalente. A nossa FO já conhecemos, o indutor L já temos também o valor. Está claro que temos que isolar o termo da capacitância equivalente nesta equação. Então, o primeiro passo é matar esta raiz quadrada aqui para ficar mais fácil. Como fazer isso? Vamos elevar os dois lados da equação ao quadrado. Bem simples. Lembrando que uma equação é uma balança, como já falei em várias videoaulas, tudo que eu faço de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro. Então, é todo este termo aqui elevado ao quadrado. Do lado esquerdo, continuamos com a nossa FO ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então em cima já fica o 1. 2π ao quadrado, então 2 ao quadrado é 4, então 4π ao quadrado. E uma raiz quadrada ao quadrado é o termo que eu tenho dentro da raiz, ou seja, sobra apenas o L, C e Q. Agora ficou fácil de isolar o C e Q, barbadinha, né? Eu passo para este lado multiplicando. E aí ele troca de lugar com a frequência de saída. Então, 4π ao quadrado vezes L vezes a frequência de saída ao quadrado. Com isso, eu calculo C e Q, que será igual a 1 dividido por 4π ao quadrado, vezes 100 microhenry, que é o indutor que eu tenho, vezes a frequência de saída, que é 400 mil Hz ao quadrado, não esquecendo disso. Vamos ver no que isto resulta. Começando pelo indutor, então 100 microhenry vezes 4 vezes π para o π ao quadrado, vezes 400 mil ao quadrado, Enter, e invertendo isso com este botão, temos 1,58 nanofarad para a capacitância equivalente. Vamos colocar 1,6 já para arredondar. Então, eu sei que a capacitância equivalente é igual ao produto pela soma. Então, C1, C2 dividido por C1 mais C2. Com isso, eu tenho que isso tudo é igual a 1,6 nanofarad. Agora, basta arbitrar um valor para um dos capacitores. Vamos arbitrar o valor comercial para C1. Vamos pegar um valor 8,2 nanofarad, 8 nano 2. Com isso, eu calculo C2. Bastando isolar, então, o C2 na equação de cima.
Vamos isolar o C2 nessa equação aqui. Então, vamos pegar este termo do denominador e multiplicar por CEQ. O que sobra é C1 CEQ mais C2 CEQ. E deste lado sobra apenas o numerador, C1 C2. C2 CEQ menos C1 C2 é igual a menos C1 CEQ. Então, só rearranjei os termos. Fatorando o lado esquerdo, então, C2 que multiplica CEQ menos C1. Isso é igual a menos C1 CEQ. Ou seja, tenho C2 em comum nestes dois termos aqui, eu coloquei ele em evidência, e aí sobra este termo aqui. Então, agora ficou barbadinha. O C2 será igual a menos C1 CEQ dividido por menos C1 mais CEQ. Passei esse termo para o outro lado dividindo, e agora eu posso só trocar o sinal em cima e embaixo para manter uma relação positiva. Então, CEQ, C1 CEQ dividido por C1 menos CEQ é o meu C2. Eu tenho C1 e eu tenho CEQ, então, com isso eu determino o capacitor C2, que será igual a 8,2 nano vezes 1,6 nano dividido por 8,2 menos 1,6. Tudo nanofarad. Resolvendo essa equação, eu tenho meu capacitor C2. Então, resolvendo com a calculadora, 8,2 nano vezes 1,6 nano dividido por 8,2 nano menos 1,6 nano. 1,98 nanofarad. Então, vamos colocar um valor de 2 nanofarad. Ufa! Finalmente o projeto está pronto! Então, como podem ver, o projeto de um oscilador Colpitts requer alguns cálculos, né? Fizemos todo o equacionamento, calculamos a análise DC do circuito e a análise AC. Agora, com os valores dos componentes determinados, vamos inicialmente fazer uma simulação no LT-Spice. Então, eu já montei o circuito aqui no Spice para ganhar tempo. Este é o nosso oscilador Colpitts projetado, com todos os valores preenchidos. Estou utilizando 10 volts, com label de mais VCC aqui em RB1 e RC. Aqui estão os capacitores e aqui está o circuito ressonador, com um indutor de 100 microhenry, uma label aqui na output também. O transistor Q1, BC547C, selecionamos um NPN, pressionando F2 aqui. Podemos escolher um destes 4 modelos, eu escolhi o primeiro. Também pole cap para o capacitor eletrolítico e voltage para a nossa fonte de tensão. Para selecionar o 547C, eu clico com a direita, Pick New Transistor e seleciono ele aqui na lista do Spice, dando um OK. Vamos em Run
simular por 10 milissegundos e vamos ver se tem oscilação na saída. Olha só que bacana, oscilou. Vamos dar um zoom. Será que é uma senoide? Aí está a nossa senoide do oscilador Colpitts. Então, o projeto, a princípio, está funcionando. Vamos dar um pouco menos de zoom. Percebam aqui no semiciclo negativo temos uma pequena distorção. Talvez isso na prática se manifeste de forma mais acentuada, mas isso vamos verificar logo mais lá no laboratório para observar este detalhe. Mas temos aqui uma leve distorção no semiciclo negativo. O próximo passo é medir a frequência, então vamos pegar um ponto aqui. Vamos com o cursor neste ponto e com um segundo cursor completando aqui o segundo semiciclo. Observando aqui os cursores, 393 kHz a frequência. Então está bem coerente com o projeto do oscilador teórico. Maravilha, está funcionando. O próximo passo é claro que já sabemos, vamos para o laboratório montar este oscilador e ver a forma de onda gerada no osciloscópio. Então venha comigo! Então aqui está o oscilador que projetamos. Temos aqui inicialmente a fonte ajustável, que está ajustada para uma tensão de 10 volts. Este aqui é um resistor de 4K7 e esse é um de 12K. Os dois em série, fizemos uma associação, como já comentamos na parte teórica do projeto, geram uma resistência de aproximadamente 17 kΩ. Este é o outro resistor de base, então, com o seu resistor associado, temos aqui 82K com 1K, que dá os 83K projetados. Este aqui é o resistor de 1K do emissor, e este é o resistor de carga de 10 kΩ. O transistor é o BC547C, está aqui, como podem ver. Utilizamos dois capacitores de 10 microfarad ligados em paralelo, o que dá uma capacitância equivalente de 20 microfarad, próxima da projetada teoricamente. Utilizamos aqui um capacitor de 100 nano em paralelo com um capacitor de 470 nano, que dá aproximadamente os 600 nano projetados. O de 470 está aqui, como podem ver, escondido ali atrás do de 100. Lembrando que capacitores em paralelo somamos as capacitâncias. Então, aqui em cima temos outros dois capacitores associados. Um é de 330 nano e o outro é de 47 nano, que dá aproximadamente uma capacitância de 400 nanofarad, que é o capacitor de acoplamento da saída. Esta aqui, então, é a malha ressonadora, responsável pela frequência do oscilador Colpitts. Temos o nosso indutor de 100 microhenry, temos o capacitor C1, que foi arbitrado teoricamente e tem o valor de 8,2 nanofarad. E para o capacitor de 2 nano, utilizamos dois capacitores de 1 nano em paralelo, então dando uma capacitância equivalente de 2 nanofarad. O terra do osciloscópio, canal 1, ligado então à saída do circuito, que é aqui no circuito ressonador, então, e no capacitor de acoplamento. Então, como podem ver, também temos esta alternativa em termos de projeto, utilizar valores um pouco diferentes de comerciais e fazer algumas associações para obter os valores de resistência e capacitância que queremos. Com os indutores é um pouco mais complicado, pois são dispositivos mais difíceis de encontrar. Tanto é que este consegui a partir de um desmanche de um aparelho antigo, e como eu tinha ele no valor de 100 microhenry, projetei então o Colpitts por causa deste componente, em torno deste valor aí, como mostrei nas regras de projeto na parte teórica. Vamos então ligar o circuito e observar a forma de onda no osciloscópio. Vamos ver se vai oscilar mesmo este oscilador Colpitts aqui no laboratório da WR Kits. Estamos com o circuito ligado, então, e observando aqui no osciloscópio,
Como eu já havia chamado a atenção na simulação no LT Spice, temos uma pequena distorção aqui no semiciclo negativo, mas já dá para ver o formato de senoide se apresentando aqui. Essa pequena distorção se dá pelo excursionamento da nossa tensão, que projetamos então para excursionar máximos 10 volts pelo coletor, e estamos alimentando também com 10 volts. Para corrigir isto, estamos utilizando uma fonte de bancada ajustável. Vamos abaixar um pouco a tensão da fonte ajustável e observar a nossa senoide. Então vejam que ela vai cada vez tomando uma forma mais bacana aí no semiciclo negativo. Estamos em torno de 4 volts e já temos uma senoide então mais bonitinha aqui no osciloscópio. Então, observando a amplitude, temos uma amplitude de 1 volt e a frequência então está em 417, 418 kHz. Vejam aqui a medida de frequência do nosso circuito. Está bem próximo do projetado, então é claro que as associações de componentes e as capacitâncias e indutâncias parasitas da protoboard, como sempre, influenciam no comportamento real do circuito, bem como as características do BC547, mas está bem próximo dos 400 kHz, então é bem aceitável este erro percentual aqui para este projeto. Aí, se quisermos um pouco mais de amplitude para aplicar em algum projeto específico deste oscilador, podemos aplicá-lo a uma etapa de amplificação, pode ser feita com transistor também, ou então com amplificador operacional, observando sempre o casamento de impedâncias. Então este é o oscilador Colpitts, projetado aí para 400 kHz, então oscilando aqui, como podem ver, uma senoide bem interessante, um formato bem adequado para aplicarmos em projetos em geral. Então por hoje é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi mais uma videoaula do seu WR Kits Channel. Agora clique em gostei e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se não é assinante do canal, clique em se inscrever para concorrer aos prêmios de nossas promoções e, é claro, não perder nenhum vídeo. Publicamos vídeos novos toda semana. Se restaram dúvidas dessa aula, não deixe de mandar aquele Save Our Souls, que sempre iremos atendê-los. Obrigado por assistir, aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.